que é que a pequenina joalharia do Diamantino tem a ver com a grande panificadora da Odete? À partida, nada. Mas há uma coisa que todos os negócios podem ter em comum. Podem? Claro que podem! Podem ter uma rede de confiança super rápida e segura. Olha, e não é que podem mesmo? Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Escolha a rede móvel e fixa que leva a sua empresa mais longe. Together we can. Vodafone Business. Está no ar o explicador das manhãs 360, esta quarta-feira, sobre a crise política, e para isso convidamos para estarem connosco Eurico Brilhante Dias, do PS, e Cristóvão Norte, do PSD. E sem fim à vista, os próximos episódios da crise política passam pela Comissão Parlamentar de Inquérito, imposta pelo PS, e hoje é discutida e votada a moção de censura apresentada pelo PCP, que, à partida, terá o destino traçado. Cristóvão Norte, bom dia, comece por si. Se há dúvidas, o melhor não é mesmo avançar para uma comissão parlamentar de inquérito? Bom dia. Eu creio que não. Creio que a matéria é extraordinariamente sensível e exige, em primeira instância, sentido de responsabilidade, lucidez e evitar que o resultado deste processo seja uma corrosão das instituições e da confiança dos cidadãos. Eu creio que isso deve evitar, em primeiro lugar, posições táticas de forças políticas e que julgo, com todo o respeito pelas iniciativas do Partido Socialista, que esta posição relativa à Comissão de Inquérito, quando o Secretário-Geral do Partido Socialista, ainda na sexta-feira, levantava apenas 4 questões sobre o processo em causa, não me parece que contribua para isso. Eu creio que, no fim de contas, esta questão não se resolve na Assembleia da República. É uma questão de credibilidade e de confiança. Mas, Cristóvão Norte, não é uma questão política central e o Parlamento precisamente o local indicado ou a instituição indicada para que... Ninguém diz o contrário a esse respeito. A questão aqui, a confiança e a credibilidade está a ser posta em causa. E foram prestados um conjunto de esclarecimentos e o que cabe avaliar neste momento é se os portugueses confiam ou não no Primeiro-Ministro, confiam ou não no Governo. Na minha grelha de leitura, há aspectos cruciais que devem ser considerados. Porque isto não depende exclusivamente de moções de censura ou moções de confiança ou até de comissões de inquérito a respeito da matéria. No fundo, independentemente dos mecanismos de natureza formal da Assembleia da República, subsiste sempre a questão mais funda, decisiva, da confiança dos portugueses em relação às dúvidas que foram suscitadas. Do meu ponto de vista, há pressupostos que devem ser considerados. Primeiro, o Primeiro-Ministro cometeu ou não alguma ilegalidade. Aparentemente, não terá cometido. O Primeiro-Ministro, no decurso do seu mandato, favoreceu algum interesse privado, designadamente aqueles que se cruzam com o património pessoal da sua família? Aparentemente, não. Há interesses privados a moldar as decisões do Primeiro-Ministro? Aparentemente, também não. Há violação por parte do Primeiro-Ministro da obrigação de exclusividade? Aparentemente, também não. Poder-se-á dizer, porventura, que o Primeiro-Ministro talvez tenha sido temerário, isso até admito que sim, mas isso não conduz à avaliação de que a sua idoneidade está irreparavelmente posta em causa, se não se demonstrar o contrário, em alguns dos aspectos que eu aqui tive a ocasião de frisar. Eurico Brilhante Dias, bem-vindo também a este explicador, muito bom dia. Com aquilo que já se sabe sobre este caso, com os esclarecimentos que foram sendo dados, porquê é que o PS não vota a favor da moção de censura do PCP? Essa pergunta colocada dessa forma até parece tentador votar favoravelmente, mas um partido responsável não vota uma moção de censura nesta fase. E isso o secretário-geral do Partido Socialista deixou de forma clara. Bem, mas antes de mais, uns cumprimentos a todos aí na Rádio Observador e um cumprimento muito especial ao Cristóvão Norte, com as correspondentes saudações leoninas
que entre nós são sempre prioritárias. Vamos centrar-nos no caso. Votar hoje a moção de censura seria, utilizando uma palavra, uma expressão usada pelo Cristóvão, temerário. Eu penso que o Partido Socialista avança para a Comissão Parlamentar de Inquérito porque não tem alternativa a partir de sábado. A intenção desastrosa do Sr. Primeiro-Ministro no sábado colocou a questão da seguinte forma: ou os senhores mostram confiança no Governo, e neste caso, vamos ver, não é diretamente no Governo, é indiretamente no Governo a partir da desconfiança apresentada face à idoneidade e credibilidade do Primeiro-Ministro. Porque o Sr. Primeiro-Ministro o que diz ao Partido Socialista é assim: eu esclarecimentos mais não presto. Não presto mais esclarecimentos. Se os senhores quiserem continuar com esta circunstância, eu eventualmente avanço para uma moção de confiança. E isto é um dos problemas desta crise política. É que nem o nome da advogada no comunicado da famosa empresa do Sr. Primeiro-Ministro bate certo. Era uma Inês Patrícia, que afinal não era Patrícia, era outra coisa qualquer, porque se ligava a um escritório de advogados do Dr. Hugo Soares. Nada contra, nem a favor. Mas a verdade é que este jogo de sombras, em que nada é preto nem nada é branco, é tudo mais ou menos cinzento, obriga o Partido Socialista, responsavelmente, a não pôr o país de imediato numa crise política, mas ao mesmo tempo a dizer que precisa de mais esclarecimentos. E esses esclarecimentos são muito evidentes. Era isso que lhe ia perguntar, que esclarecimentos são esses? É muito simples. Hoje há fundadas dúvidas. Aliás, o Cristóvão, que é inteligente, foi usando sempre a palavra aparente, ou aparentemente. Porquê? Porque, quanto à exclusividade, ela parece-me relativamente evidente que o Sr. Primeiro-Ministro continuou a receber avanças enquanto era Primeiro-Ministro. De forma indireta ou direta, vamos ver, mas de forma indireta é evidente, porque por cada 9 euros que a empresa faturou, só 1 euro é que foi pago a um conjunto de prestadores de serviços. O que significa que aquela empresa só tinha verdadeiramente um ativo. Foi o ativo que angariou os contratos. Esse ativo tem nome próprio, chama-se Luís Montenegro. Segundo aspecto, nós hoje sabemos um conjunto de clientes permanentes, mas a empresa teve outros clientes e esses clientes não são conhecidos. Terceiro, há fundadas dúvidas quanto à validade jurídica da transmissão da empresa do Sr. Primeiro-Ministro para a mulher. E isso será esclarecido numa comissão parlamentar de inquérito, Eurico Brilhante Dias? Quarto, há fundadas dúvidas. Já agora eu continuo com algumas perguntas. Só termino. Quarto, porque esta me parece particularmente evidente. Há fundadas dúvidas, que estão a ser investigadas na Ordem dos Advogados, de que esta entidade pode ter cometido o crime da procuradoria ilícita. Ou seja, executou atos próprios de advogados, quando não é uma sociedade de advogados e não a praticou enquanto tal. Quinto, continuamos sem perceber alguma variação de património do Primeiro-Ministro, e essa variação de património, que entretanto já posteriormente, com mais informação, gerou um conjunto de dúvidas na sociedade portuguesa, e essa variação de património está relacionada, aparentemente, com a atividade da empresa. Sexto, o Sr. Primeiro-Ministro, e agora um aspecto adicional, sabemos que ainda há pouco foi dito pela Rádio Observador que aparentemente terá dito que não podia ir a Kiev porque não tinha agenda. Ainda há pouco a Rádio Observador diz, com fontes próximas, que afinal foi porque não foi convidado e entretanto estava num campeonato de golfe com o Sr. Manuel Violas. Tudo isto é razoável. A única coisa que eu digo, e para fechar, para fechar, é que o que nós temos hoje é um país que não aguenta este tipo de crises. Não aguenta este tipo de problemas relacionados com a idoneidade e com a credibilidade. O Partido Socialista não vota esta moção de censura. Mas eu devo dizer que
o dano na idoneidade e na credibilidade do Primeiro-Ministro pode ser potencialmente irreparável neste momento. E, portanto, ficamos basicamente em banho-maria. Deixe-me perguntar ao Cristóvão Norte. Ficamos em banho de moção de confiança. O Eurico Brilhante Dias tem dito também para já. Portanto, isto é uma crise em curso, não é? Não, é uma crise em curso. E é uma crise em curso. Infelizmente. Deixe-me perguntar ao Cristóvão Norte. Deixa-me perguntar ao Cristóvão Norte se, de facto, perante este cenário, perante estas dúvidas todas, colocadas agora aqui também para o Eurico Brilhante Dias, não devia ser o Governo, para esclarecer tudo, apresentar uma moção de confiança ao Parlamento para que o assunto se esclareça de vez e o Governo continue ou não em funções de vez também? Isso é matéria que compete ao Governo e eu creio que a declaração do Sr. Primeiro-Ministro deixou de forma inequívoca essa porta em aberto. Creio que, perante uma circunstância desta natureza, porventura será inevitável submeter à apreciação da Assembleia da República uma moção de confiança. Mas, como tive a ocasião de assinalar e devo repetir, nem a moção de censura, nem a moção de confiança resolve definitivamente a matéria, por uma razão muito simples. Porque ou se afastam as dúvidas ou não se afastam. E isso, no fim de contas, compete em primeira análise à avaliação que cada um dos portugueses, individualmente considerados, faz a respeito desta matéria. Não há outra forma. Porque isto mas é uma matéria... Desculpa, o Cristóvão, sou eu a dizer. Sim, estás a dizer, mas o que estás a dizer é que é preciso convocar eleições. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. É a avaliação individual de cada português. Claro, não estou a dizer isso. É isso? Posso. Sim, Não estou a dizer isso. Há matérias que nós sabemos que pela repercussão pública nós conseguimos intuir qual é o sentido global do entendimento das pessoas. Isso pode ter que ser clarificado em eleições ou dispensará eleições. Agora, eu não creio que levantar dúvidas sobre matérias que não têm discussão, são factos, contribua para assegurar a clareza daquilo que estamos a discutir. Eu quero dizer uma coisa. O Primeiro-Ministro não é avançado. Ponto final, parágrafo. A empresa de que o Primeiro-Ministro que está no património familiar do Primeiro-Ministro recebe avanças. É radicalmente diferente. E nós, deliberadamente, confundirmos estes conceitos cria uma atmosfera nebulosa que não convida à satisfação da compreensão dos portugueses desta matéria. Se o PS desejava, poderia colocar questões por escrito, colocou alguma questão por escrito. Tem normas de caráter regimental para o fazer. Não o fez. Colocou 4 questões na sexta-feira e avança potestativamente para uma comissão de inquérito. Eu pergunto, o que é que o Partido Socialista deseja nessa comissão de inquérito? Deseja chamar a mulher do Primeiro-Ministro, os filhos do Primeiro-Ministro? O que é que o Partido Socialista deseja se aparentemente as questões são tão concretas e estão tão circunscritas, algumas das quais até já tiveram resposta? Qual é, no fim de contas, o propósito do Partido Socialista? Eu acho que o propósito do Partido Socialista, manifestamente, é um propósito de natureza tática. E eu acho que a questão é demasiado importante para que qualquer um de nós cinja a nossa apreciação política a questões de oportunidade, porque, no fim de contas, de uma maneira ou de outra, aquilo que nós devemos todos contribuir para preservar são as instituições. Há ameaças à porta, complexas, que nunca estiveram no panorama político português, e isso exige a todos, ao Governo, ao Partido Social Democrata, ao Partido Socialista, o sentido de responsabilidade, a precisão nos conceitos e o levantamento das questões fundamentais. E depois cada um toma a sua posição. Agora, estarmos neste jogo de sombras em que não se vota moções de censura, depois, se for moção de confiança, também não se vota, depois prefere-se uma comissão de inquérito. Ora, isso não salvaguarda o Estado, não promove a confiança e, a partir do momento em que se levantam todas as questões e mais algumas, mesmo aquelas que são completamente destituídas de lógica e fundamento,
isso avulta um sentimento de descrença e de dúvida, incerteza permanente e fortemente lesiva da democracia, para a qual eu estou indisponível para contribuir. Eurico Brilhante Dias, deixe-me agora rapidamente, também quase a terminar, colocar aqui também o tema daquilo que tem sido a posição pública do Presidente da República, que neste caso não tem existido. Acha que o Presidente da República já devia ter tomado uma posição pública? Estará aqui em causa o regular funcionamento das instituições? Parece-me relativamente evidente. Sendo que eu tenho uma discordância aí de fundo quanto ao Cristóvão, a afirmação perentória de que o Sr. Primeiro-Ministro não tem avanças deve ser uma questão meramente formal. A Spinum Viva não existe sem Luís Montenegro. Aquelas avanças são dele como foram sempre dele. Não são filhos, que ainda por cima menores à data da Constituição, um deles menor à data da Constituição da empresa, que ia angariar aquelas avanças. Por isso, vamos tratar os portugueses... Peço desculpa, mas isso não é assim. Para as avanças... Eu lamento, vamos tratar os portugueses com inteligência, os portugueses não são partes. Peço desculpa, uma coisa é dizermos, eu acho que temos de ser rigorosos, uma coisa é dizermos que a empresa da qual o Primeiro-Ministro, que está no património familiar do Primeiro-Ministro, e eu nem estou a levantar aqui a questão... Ainda é dele. Eu não estou a levantar aqui a questão da transmissão sequer, e portanto que isso fica à margem, recebe avanças. Agora, para essas avanças para ser intuitivamente é um instrumento, Cristóvão, é meramente um instrumento. As avanças são do Luís Montenegro. Aquela empresa tem um nome próprio que se chama Spinum Viva, mas na verdade podia-se chamar Luís Montenegro só. A empresa não é um potentado, não é uma empresa multinacional. Aquela empresa é utilitária de um cidadão chamado Luís Montenegro. Não é a senhora que é educadora da infância, nem os filhos que estão a estudar e até eram menores à Constituição, que têm nenhuma avança. Aquela avança é da gestão do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. E isso é indubitável. E é isso que é escandaloso num país da União Europeia. A pergunta que eu faço, repare, eu penso que as duas posições, as duas leituras já ficaram claras sobre a questão da avança. Isto é clarinho como a água, Cristóvão. É clarinho como a água. Este entendimento categórico, inabalável do Partido Socialista é uma leitura política evidente. Profundamente antagónico, por um lado, com a possibilidade de serem prestados qualquer esclarecimento. Isto não é uma dúvida, é uma afirmação perentória. Não, e depois é completamente ilógico com a posição do Partido Socialista de nem votar moções de censura e abrir comissões de inquérito. É um taticismo completo, porque independentemente dos esclarecimentos mais úteis ou menos úteis, isto, como eu tive a ocasião de referir, desemboca nesta vertigem de estar permanentemente a levantar questões. As duas posições e interpretações já ficaram claras. Temos mesmo que fechar. Eurico Brilhante Dias, temos 30 segundos só para a questão do Presidente da República. Eu fui líder parlamentar de uma maioria absoluta no Parlamento, que conviveu durante 2 anos com intervenções sucessivas, a propósito e a despropósito de quase tudo. E nas últimas 3 semanas, o Sr. Presidente da República não deu sequer uma mensagem ao país no momento em que se adensa uma crise política no país. E isso é, para a maioria de nós que conhecemos o Sr. Presidente da República, no mínimo, estranho. Muito bem, fica a nota. Eurico Brilhante Dias, Cristóvão Norte, obrigado a ambos pela presença neste explicador nesta manhã. Bom dia, obrigado.